Olá, bom dia, bom dia a todos. Estamos aqui nas lives do nosso instituto. Boa tarde, Terezinha. Eu ainda não almocei, então é bom dia. Estamos hoje, então, com essa live do Departamento de Direito Tributário do nosso Instituto dos Advogados. Hoje temos uma convidada bastante especial que vai estar conosco, não é? O IARGS, nosso instituto que vem se reinventando, não é? Nesse momento de pandemia, vem trazendo lives, material no YouTube, palestras, constante atualização no site, no blog, não é? Então, estamos nesse momento também nos reinventando no Instituto e compartilhando conhecimento, trazendo conhecimento aí para todos os nossos associados, não é? Eu quero parabenizar aqui, enquanto aguardo a nossa convidada, que já está entrando, não é? Já vou aqui aceitar a doutora Betina. Eu quero parabenizar o nosso Instituto por esse momento, não é? Olá, Betina, Olá, tudo bem? Estou aqui tudo fazendo bem? uma apresentação do nosso instituto, da nossa live de hoje. Bem-vinda. Obrigada, eu agradeço, é uma satisfação muito grande, uma honra. Então, nosso instituto, Betina, nesse momento de pandemia, né, se reinventou também, está trazendo lives, atualizando seu site, o blog, o YouTube do instituto, colocando à disposição dos associados e da advocacia em geral um material super qualificado, não é? E nisso eu quero aqui, em nome da diretoria e da doutora Sulamita, agradecer a participação de todos, não é? Nesses nossos canais. Quero parabenizar a doutora Sulamita e toda a sua diretoria também por essa reinvenção do Instituto, por essa disponibilização desses canais, não é? Que interessam a toda a advocacia. Eu aqui estou hoje pelo Departamento de Direito Tributário do nosso Instituto, eu sou procuradora de Porto Alegre, meu nome é Cristiane Neri, sou membro do Conselho Superior do nosso Instituto, e o nosso Departamento de Direito Tributário tem participado dessas lives também, e aí tentado contribuir, não é, com temas importantíssimos, e faço uma referência especial aqui ao Dr. Roberto Marrone, a doutora Alice Greco, que estão organizando essas lives e contribuindo para que a gente tenha aí qualificação também no direito tributário. E essa live de hoje é um exemplo, não é? E muito nos honra poder estar aqui com a professora doutora Bettina Gruppenmacher, que é uma pessoa que eu tanto admiro pessoalmente, é uma pessoa com quem eu aprendo muito no dia a dia, não é? E a professora Bettina gentilmente aceitou nosso convite. Eu sei, Bettina, que tu acabou de sair de uma aula de 2 horas na Universidade Federal, então eu te agradeço muito ter aceito o nosso convite. A doutora Bettina é advogada, professora de Direito Tributário da Universidade Federal do Paraná. Ela é doutora pela Universidade Federal do Paraná, é pós-doutora pela Universidade de Lisboa e conselheira do Women in Tax Brasil. Então, a professora Bettina, além de tudo, é uma tributarista, mulher que eu admiro muito e que se propõe aí a discutir grandes temas no cenário nacional. O nosso tema, hoje proposto, é justiça fiscal e pandemia. Um tema apropriado para esse momento, né? Importantíssimo, não é, Bettina? Nesse momento que a gente vive, a Bettina escreveu um artigo recentemente sobre esse tema e uma das questões que eu trouxe aqui, Bettina, que eu queria já te provocar, a ideia é a gente te ouvir, não é? É que tu traz ali como de uma forma muito específica, que a aferição da eficiência que conduz a um sistema ótimo envolve certa dose de subjetividade, né? E nesse momento essa frase tem uma importância crucial, né? A melhoria do sistema nesse momento único que a gente vivencia, né? Como isso pode acontecer, né? A gente está numa grave crise sanitária, uma grave crise econômica,
há necessidade aí de uma responsabilidade social de todos os envolvidos para que a gente chegue a um bom termo e mantenha um mínimo de equilíbrio, não é? E segurança jurídica. Nós, né, de um lado, as gestões públicas, e eu faço parte disso, sou procuradora de Porto Alegre, então estou dentro da administração, né? Então, de um lado, as administrações públicas com queda na arrecadação e aumento nos investimentos para dar conta desse combate a essa pandemia que nos assola. De outro lado, nós temos aí as pessoas perdendo emprego, nós temos as empresas com uma queda abrupta no seu faturamento, não é? E a gente precisando manter esse equilíbrio, não é? E dentro das administrações, nós necessitando manter a arrecadação e os tributos, não é? Para dar conta desse outro lado de atuação no combate pelas políticas de saúde indicadas pelas autoridades sanitárias, não é? E aí a gente tem dados, não é, Bettina, que são muito preocupantes das Nações Unidas, por exemplo, que indicam, não é, que a projeção mundial de duplicação de pobreza no mundo e há uma projeção de aumento de 30% das pessoas em situação de pobreza. Não é? Isso reflete diretamente na prestação de serviços, isso reflete diretamente no Estado, isso reflete diretamente no nosso sistema tributário, porque é através dele que talvez a gente possa buscar aí alguma saída, não é, para que a gente tenha recursos e para que a gente tenha um equilíbrio nas relações sociais, né? Então, uma frase que tu mesmo coloca, o que é justo no momento em que vigora um estado de calamidade pública, né? Como é que a gente consegue atingir esse estado de justiça fiscal? Então, o momento é ímpar, eu contextualizei aqui para que a gente possa agora te ouvir, a ideia é te ouvir, te agradecer mais uma vez por estares conosco nessa live do nosso Instituto, que vai estar depois disponível no YouTube, e a palavra é tua, então, Bettina. As minhas palavras iniciais são de agradecimento pela oportunidade, enfim, de poder contribuir com alguma coisa, mas, na verdade, de agradecimento de poder compartilhar com os teus conhecimentos. Eu também tenho uma profunda admiração por você, pelo IARGS, gratidão e admiração pela Alice Grec, enfim, que sempre esteve à frente aí do Instituto, e estando à frente ou não, ela toma, né, o pulso, muitas vezes, da situação e tal. Enfim, e registrar minha admiração pelo trabalho que vocês têm feito. Eu tenho acompanhado aí que o IARG está ativíssimo com essas lives. Eu tiro o meu chapéu, porque eu acho que isso dá um trabalhão, e não só o IARGs, mas as pessoas estão com o negócio de live, uma atrás da outra. A gente até quer assistir tudo, mas não dá conta, né? Porque são todas muito boas, e em especial que vocês organizam. Então, realmente, eu tiro o chapéu para quem tem essa disposição nesse momento, que eu confesso que estou meio assim, engessada, sabe? Dos 3 primeiros meses dessa pandemia, eu estava bem a 1000 por hora, escrevi o artigo, escrevi outro, e um monte de live, e depois parece que eu fui cansando daquela coisa, o medo vai tomando conta também da gente, né? Porque estamos todos expostos, a gente começa a ouvir notícias ruins de pessoas próximas, etc. Então, eu fui me desanimando um pouco com a organização dessas coisas, e aí eu agradeço aqueles que mantêm esse ânimo todo, como vocês aí, porque realmente é importante que a gente não se fique imobilizado, né? Porque o medo imobiliza, e aí a gente perde tempo de poder se aprofundar, etc. Mas, enfim, tem sido bastante interessante. Eu tenho falado já sobre esse assunto, até em razão desse artiguinho, mas cada dia eu penso um pouco mais sobre isso, porque novas notícias surgem, novos aspectos da pandemia surgem, e que me fazem refletir mais, até estabelecendo um contraponto com o que era antes da própria pandemia, né? Então, de fato, quando a gente fala em justiça
social, justiça fiscal, o propósito, na verdade, é alcançar um estado de justiça social. O que nos interessa, mais do que a própria justiça fiscal, é a justiça social. Então, e nesse momento de pandemia, esses conceitos estão sendo refeitos agora, estão sendo objeto de novas reflexões, porque justiça em si, seja ela social ou seja ela fiscal, é um conceito jurídico altamente indeterminado. Na verdade, nem jurídico, é um conceito filosófico, né? O que é justo? Como você falou, o que é justo? O que a gente espera da nossa sociedade? O que a gente espera dos nossos governantes nesse momento e em outros tantos? Então, é fato que nós estamos vivendo um momento diferenciado daquele que a gente viveu até 6 meses atrás, ou dos últimos 100 anos, né? Porque depois da gripe espanhola, algo dessa dimensão nunca aconteceu, né? De nos jogar todos em casa e com distanciamento social, etc. Então, nós estamos uns sofrendo mais, outros menos, tanto com o distanciamento social como com a própria crise sanitária, com a crise econômica. Então, realmente, a palavra de ordem é solidariedade. E eu tenho pensado muito cada vez mais, na função do direito tributário diante dos estados de crise ou nos momentos de crise, né? É impressionante como nós, tributaristas, temos uma função bastante relevante nesses momentos de dificuldade, quaisquer que sejam elas, né? Ou qualquer que seja ela. Então, a gente passou por outras crises, como crises econômicas, por exemplo, e a gente viu que o direito tributário estava sempre lá presente, a tributação sempre se mostrou como uma solução, né? Porque nós estamos falando de dinheiro, dinheiro não resolve tudo, mas resolve muita coisa, né? Então, ainda mais num país como o nosso, né, Betina, com tanta desigualdade, né? é exatamente aonde que eu vou chegar. Então, de fato, nós temos um país com 14 milhões de famílias em estado de pobreza e miserabilidade, né? E aí, conscientes de que o direito tributário tem esse relevante papel na tributação, a gente começa a pensar assim, primeiro num estado de normalidade, né? Para que serve o direito tributário? Para que serve a tributação? A tributação serve para financiar as instituições democráticas, esse é o principal papel. Então, cada um se despe de uma parcela da sua riqueza em favor do todo, né? Então, para custear os gastos públicos, mas ela serve também para políticas de extrafiscalidade, ela serve também para realizar a redistribuição de riquezas. Então, num país com tantas desigualdades, a gente sabe que já ficou provado nos países democráticos do mundo, sobretudo nos mais adiantados, que a tributação é um instrumento poderoso de redistribuição de riquezas. Um instrumento que, através da progressividade da tributação, tem esse efeito a longo prazo, ou seja, diminui as diferenças sociais. Então, de fato, o Klaus Tschip afirma que não existe um critério único de justiça entre os vários ramos do direito. Cada um dos ramos do direito elege o seu critério de justiça. E o direito tributário elegeu o seu, que é o princípio da capacidade contributiva. Ele diz também, o Tipke, que a progressividade não é uma exigência, não é uma imposição, não é obrigatório para que o sistema tributário exista, que ele seja progressivo. Mas se a gente quer um sistema justo, ele tem que ser progressivo. Então, a gente
incansavelmente, fora dos momentos de crise, busca um sistema tributário justo. Mas por quê? Justo por justo, porque nós temos tributário justo? Não, porque se a gente tiver um sistema tributário justo, nós teremos uma sociedade mais justa, nós teremos justiça social, que é o que interessa. Né? Então, assim, como eu disse, às vezes me pego me questionando sobre a importância do ramo do direito que eu elegi para mim ou para o meu aprofundamento e da importância que ele pode ter, não só no financiamento das instituições democráticas, mas como para um país melhor, para um país em que as pessoas sejam mais felizes, em que a gente tenha um estado de bem-estar social mais sólido e concreto, efetivo. E aí eu falo, meu Deus, que importância tem esse ramo do direito, porque ele é a solução e pode ser o problema para muitas outras coisas também. Né? Então, a gente tem que sempre empreender. A pessoa falou 2 horas agora antes, agora mais uma, a garganta começa a A reclamar. garganta começa a reclamar. Então, o que acontece? A gente tem que saber utilizar esse conhecimento que a gente tem acanhado ainda sobre a tributação para resolver esses problemas, se a gente, lógico, tiver, como está tendo através dessas lives, voz, né? Depois fica gravado, de repente alguém ouve, se preocupa, embora não esteja parecendo que o governo esteja preocupado com isso. Então, assim, para que a gente avalie se a gente tem um sistema tributário justo e que possa gerar um estado de justiça social, a gente tem que fazer uma análise interdisciplinar. Uma análise que tenha por foco, não principal, mas como um dos focos, o reflexo econômico da tributação na sociedade. Nós temos que conhecer a política tributária dos nossos governantes, e aí fazer análise jurídica à luz das ciências econômicas e das ciências políticas. Porque nós, operadores do direito, analisamos um modelo político. Quando nós aqui nessa live ou em tantas outras que a gente tem participado, o que a gente tem feito? Analisar o que os políticos estão nos dando de subsídio, nos mostrando que querem do sistema tributário, o que eles querem que seja o sistema tributário, né? Qual o modelo que eles querem de tributação. Então, há pouco os alunos me perguntavam, a taxa de coleta de lixo não pode ser feita pelo próprio particular ou por uma empresa particular, em vez de ser feita pelo poder público, e aí nós estava dando classificação de tributos, e aí nós teríamos uma tarifa. Eu falei, olha, falando para candidatos a vereadores, que eu falei esses dias, eles, como que faz para simplificar o sistema tributário municipal? E você é procuradora do município. Eu falei, olha, eu acho que é simples, o de Curitiba aqui, não sei, eu também não sou candidata política, eu estudo o material que vocês me entregam. Agora, sugerir mudanças, isso aí é da cabeça de vocês. Mas, de fato, eu acho, com tantos questionamentos que a gente tem em torno da constitucionalidade, às vezes, dessa taxa, de repente pudesse ser uma tarifa cobrada pelo particular, enfim, etc. Então, e falei para eles, isso é um modelo de política fiscal. Eu dei uma entrevista uma live, na verdade, para um partido que é mais liberal, ele é mais afim da privatização. Então, isso Sim, que tem tudo essa visão de Estado, né? Que tem essa visão mais aberta. depende de quem vai sentar na cadeira e da visão do Estado de quem vai sentar na cadeira. Né? Uhum. Então, a gente tem que fazer essa análise de uma maneira interdisciplinar. A gente pega, nós, advogados, procuradores, enfim, professores, a gente pega ali, olha, essa lei foi encaminhada para o Congresso, essa proposta de reforma tributária que foi encaminhada pelo Congresso.
E a gente vai analisar essa política fiscal também sob o viés econômico, sem, no entanto, dar um enfoque muito marcante para o viés econômico, porque para as ciências econômicas, o grande interesse é a eficiência da tributação. E eficiência econômica significa recursos financeiros, significa conta matemática. Quanto que o sistema tributário é eficiente para a economia, isso está diretamente relacionado à arrecadação, à eficiência na arrecadação. Nós juristas não temos essa como primeira preocupação, que a eficiência da arrecadação máxima traz um sistema ótimo. O sistema ótimo para nós é aquele que arrecada o necessário para fazer frente aos custos públicos. Então, a nossa análise ela é mais jurídico-econômica, mas a gente não pode ignorar completamente esse viés econômico, né? Então, eu dizia que o ideal, né, na verdade, seria que nós tivéssemos um sistema integralmente progressivo. Hoje nós temos progressividade no imposto sobre a renda e no IPTU, que eu acho muito bom, né? Uhum. Mas é um sistema justo? Não. Nós temos um sistema altamente regressivo, né? Quem paga mais tributos são os menos favorecidos economicamente e não os mais favorecidos economicamente. E regressivo porque nós temos uma tributação elevadamente indireta. Quem suporta o ônus da tributação são aqueles que adquirem produtos e serviços, aqueles que adquirem, que consomem, né? Que E aí a consome. gente Uhum. consegue avaliar a capacidade contributiva do contribuinte. E sim, a gente fica calcado na capacidade contributiva do consumidor final, que é um índice muito inseguro para a gente aferir a justiça de um sistema tributário e que demonstra quão insegura que é essa situação. Então, assim, numa primeira avaliação, nós teríamos, num momento que não é o de pandemia, e até no próprio de pandemia, em pensar num sistema integralmente progressivo em todos os tributos. Acontece que um sistema integralmente progressivo vai trazer mais complexidade e mais onerosidade. Então, a gente midiaticamente aí está acostumado a ouvir que o diagnóstico sobre os nossos problemas. O sistema é complexo e oneroso. Oneroso também porque a carga tributária é elevada, mas também porque o Estado não faz a parte dele e a gente sente muito o peso da tributação, de pagar tributos e de não ter esse retorno. Então, como solucionar? O nosso problema como juristas é esse. Como solucionar esses dois problemas? Onerosidade e complexidade. O problema está posto, é isso aí, né? Uhum. E por isso toda essa análise. Aí a gente traz isso em uma mão. Na outra mão, a gente traz a ideia de que onerosidade, o sistema é oneroso e complexo e injusto. Mas ele é injusto porque ele é oneroso e complexo, ou ele é injusto porque ele recai fortemente na tributação indireta. Pelas duas coisas. Então, você vai vendo que o nosso problema como tributarista vai se avolumando. A gente tem que achar um modelo, agora que se fala em reforma tributária, e já introduzindo o assunto, um modelo que acomode e que solucione complexidade, elevada carga, regressividade do sistema, ausência de progressividade, né? Consequentemente, injustiça fiscal. Tudo isso junto gera a injustiça social e o agravamento dos índices de miserabilidade, porque está diretamente relacionado ao sistema tributário, né? E acho que, Bettina, desculpa te interromper, mas acho que também uma revisão e uma reavaliação das desonerações, né? Nós temos tantas desonerações hoje, né? E a gente fala em reforma tributária sem fazer essa análise conjunta que, a meu ver,
né, pelo menos para mim, é muito importante. A gente tem que também fazer uma revisão dessas desonerações que hoje existem e que talvez não sejam necessárias, de uma tributação efetiva, talvez sobre grandes rendas, né, que a gente também não consegue introduzir essa discussão, né, para que a gente chegue num sistema tributário mais justo, né, e que consiga dar conta também de uma forma igualitária nessa tributação, que hoje não é. Hoje a tributação ela é feita sobre, a grande maioria não é de quem paga tributo é o assalariado, é quem desconta na fonte, né, e que paga também sobre bens e serviços, né, que paga também nesse consumo diário que faz, né, e a gente não consegue chegar nessa equalização. Então a gente fala muito também nesse momento, e aí eu quero linkar já com esse assunto, né? A gente fala muito na importância, a gente está vivendo um momento de crise em que o Estado foi essencial na sua atuação, né? Aí a gente necessita do Estado para dar conta dessas atribuições todas de combate à pandemia. Essa atuação estatal, e a gente discute o tamanho do Estado, e muita gente quer discutir, né, de que Estado é esse que a gente precisa, né? Que tamanho de Estado é esse que a gente precisa. Eu acho que a gente tem que discutir também essas questões, né? Quem tem que custear também tudo isso que hoje não está custeando, né? Eu acho que isso entra muito no que tu está falando. E eu preciso referir aqui a doutora Alice e o doutor Roberto estão aqui nos assistindo e te mandaram um agradecimento, um abraço. E o Roberto ainda falou, né? Depois de 2 horas de aula, estar aqui com essa excelência não é fácil, não é? Então, estão te mandando um abraço. Obrigada, obrigada. Na verdade, até, olha, por mim, eu posso até ficar falando 2 horas, 3, 4 horas, mas o fato é que essas telinhas são uma coisa de louco, né? Como cansa falar. A gente cansa muito mais, né? Muito. Eu estava lendo uma pesquisa ontem que a gente cansa de se olhar também. Isso consome a nossa. Mas eu que agradeço a eles, enfim, está sendo muito agradável e muito leve, enfim, então vamos em frente. Eu chegaria nesse ponto importante você falar sobre a questão das isenções. Então, eu estava, na verdade, construindo um raciocínio para chegar nisso. Eu, quando escrevi a minha tese de pós-doutoramento, dediquei-me ao tema das desonerações tributárias dos incentivos e benefícios fiscais, né? E aí a minha ideia era especialmente defender os incentivos e benefícios fiscais como uma forma de planejamento tributário lícito, né? E na medida em que eu fiz os meus estudos em Portugal, né, eu empreendi meus estudos lá, mas na medida em que eu estudava, quanto mais eu estudava, mais eu via quão injustos e problemáticos são os incentivos e benefícios fiscais. Então, eu que comecei escrevendo um trabalho para defender os incentivos e benefícios fiscais, acabei escrevendo um trabalho totalmente contrário, porque realmente um primeiro ponto que é até simplório é o seguinte: se alguém paga, se alguém deixa de pagar, outros terão que pagar por eles. Então, esse é um primeiro ponto de desigualdade. Eu acho que nós temos uma gordura, mas o fato é que os incentivos e benefícios fiscais deveriam sim ser repensados e ser reduzidos ao máximo, né? Na minha modesta opinião, os incentivos fiscais deveriam ser reduzidos ao invés da gente aumentar a carga tributária. O Partido Republicano Americano, lá nos idos de 1960, propôs fez uma proposta, né, de um tributo segundo o modelo de flat tax, ou seja, uma tributação proporcional ao invés de uma tributação progressiva, com a eliminação de todos os benefícios fiscais, exceto aqueles necessários à dignidade da pessoa humana. E aí o que aconteceria? Se eliminaria tudo, menos os necessários à dignidade da pessoa humana, e se eliminaria também a progressividade. Nós teríamos, por exemplo, o imposto de renda, uma alíquota de 16% de imposto de renda linear. Esse tipo de tributação
tem o aspecto positivo de se eliminar as desonerações, mas ele agride muitas vezes a generalidade da tributação e a isonomia. Porque se eu estabeleço, por exemplo, uma tributação de 16% sobre uma riqueza de R$ 1.000, e por outro lado, uma tributação de 16% sobre uma riqueza de R$ 1 milhão, aquele que vai pagar 16% sobre R$ 1 milhão vai pagar mais do que quem ganha os R$ 1.000. Só que vai sentir menos o peso da tributação. Porque os 16% para quem ganha R$ 1.000 é muito dinheiro, é tirar aquilo que é o necessário para a sua sobrevivência com dignidade. Então, esse é o ponto nevrálgico dessa flat tax que me encantou muito. Por quê? Porque além dela desonerar, ela simplifica. É um sistema que simplifica e resolveria em boa parte o nosso problema. Não do tributo sobre o consumo, mas no caso do imposto, na proposta do flat tax, do imposto de renda. Mas eu, pessoalmente, assim como eu escrevi, acho que ela poderia se aplicar a todos os tributos, inclusive sobre a propriedade, etc. Então, agora, a gente volta para aquela colocação do Klaus Tschipke, no sentido de que e a progressividade, onde que fica? Porque é a progressividade que tira dinheiro dos mais favorecidos economicamente para transferir para os menos favorecidos. Então, assim, lógico, a tributação proporcional, o professor Geraldo Ataliba dizia em sala de aula, e eu tive a alegria de ter sido aluna dele, ele dizia o seguinte: capacidade contributiva nada mais é do que quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, e quem não tem não paga. Era do jeito que ele sintetizava a situação. A proporcionalidade leva a isso. Quem tem mais, quem tem 1 milhão, paga 16% de 1 milhão. Quem tem menos, quem tem 1.000, paga 16% de 1.000. E quem não tem nada, não paga nada. Só que isso não leva à justiça fiscal, não leva à justiça da tributação. Por quê? Porque não há essa redistribuição de riquezas. E também não há a observância do mínimo existencial com a progressividade só. Então, além de ser progressivo, o sistema, para ser justo, ele tem que observar também o mínimo existencial. Ou seja, aqueles que só ganham o necessário para a sobrevivência com dignidade não deveriam ser alcançados pela tributação, quer seja sobre o consumo, quer seja qualquer outra. Não só imposto sobre a renda, porque esses estudos de mínimo existencial estão muito voltados, normalmente, à ideia de imposto, da ideia, relacionados ao imposto sobre a renda. Mas, na verdade, na minha opinião, eles se aplicam a todos. Então, aquele que tem uma residência com determinado padrão construtivo numa localidade pouco valorizada da cidade, deveria ficar isento do IPTU, por exemplo. A mesma coisa com contribuição de melhoria. Que é tão difícil, né? A contribuição de melhoria que é tão difícil de implementar, né? Então, eu estava vendo, quando eu fui falar para esses candidatos vereadores, a pedir ajuda para a Cíntia. Eu falei, me socorre. Eu me lembro, você me falou. Eu estou perdida aqui. Aí ela me falou que a contribuição não está sendo nem cobrada em Curitiba. Eu falei, nossa, porque na época que eu era do Conselho de Contribuintes, era cobrada e cobrada de quem não podia pagar. Eu me lembro que uma senhora chegou uma vez e era contratual, com um contrato, porque não precisa de advogado, uma senhora de uns 70 ou mais anos de idade, com um papelzinho todo dobrado, assim, e abriu aquele papel e falou, olha, eu tenho palavra, eu me comprometi a pagar isso, eu pedi para o deputado pavimentar minha rua, mas eu não sabia que eu ia ter que pagar esse valor. E aí ela falou, agora eu estou vindo com esse papel aqui porque eu não tenho condição de pagar. Eu preferia, então, o barro na porta da minha casa. Aí, na época, eu falei, escuta, dá para cobrar contribuição de melhoria, mas tem que estabelecer uma isenção
para um determinado nível de ganho, né? Família com tantos salários mínimos. Sei lá, isso não é problema meu, que eu falei para eles. Sim, Vocês estabelecer alguma política para isso. têm que estabelecer alguma política. Então, eu falei para ela, primeiro a senhora pode rasgar esse papel aí, porque tributo não é obrigação de lei, não é obrigação por contrato. Então, a senhora não tem contrato nenhum com o fisco e a senhora não está sem palavra. Segundo, infelizmente, o que eu tenho que dizer para a senhora é que a sua casa, que valia 10 mil, hoje vale 20. Né? E se a senhora vender, a senhora vai pôr 10 mil no bolso. Ela se encantou com aquilo. Ah. Né? Então, a saída que a senhora tem é tentar. Aí nós aplicamos uma equidade, tiramos, enfim, demos um jeito para a Sim, tem mulher. mecanismos. Falei, aluga, sai, vende para pôr os 10 mil no bolso e vai para um lugar que não tem pavimentação asfáltica, sei lá, faz alguma coisa assim. Mas a Cíntia disse que já nem tem mais hoje, isso que eu estava falando para eles. Se vocês incrementarem isso, vocês têm que ter a visão social da coisa. Então, isso tudo, lógico, preocupada, porque eu sei que é um partido super liberal, que eu não sei se tem essa visão social toda. Ele estava preocupado com a privatização da coleta de lixo, mas não sei se com uma isenção de contribuição. Quando eu falei que não tem contribuição de melhoria, eles se encantaram, mas daí um outro já... Não, nós vamos aumentar a carga tributária? Nós queremos diminuir. Né? Então, o fato é que realmente a gente, por um lado, se a gente estabelece um sistema progressivo, a gente vai ter um sistema mais complexo e mais oneroso. E aí eu passei, depois desse momento acadêmico da minha vida, a refletir o que é justo para o Brasil. Porque para o mundo inteiro a progressividade representa a justiça e a observância do mínimo existencial. Isso Francesco Moschetti disse no livro dele, Capacidade Contributiva, que a capacidade contributiva é a aptidão para contribuir, qualificada por um dever de solidariedade, o que se opera com a progressividade, e observado o mínimo existencial. Isso é um sistema tributário justo. A gente até faz um ensaio da primeiro degrau da capacidade contributiva, que é a aptidão para contribuir. Mas o qualificado por um dever de solidariedade nós não temos, porque nós não temos progressividade. E ninguém observa a mínima existencial aqui. É só ver que a isenção do imposto de renda está em quase R$2.000. Quer dizer, quem ganha quase R$2.000 tem que pagar imposto de renda, e o próprio DIEESE anuncia na página dele que a renda mínima necessária para uma família com filhos em idade escolar é uma renda de quase R$3.000. Quer dizer, o fisco, o Estado sabe qual é o mínimo existencial. Pois é, então esse perfil que eu estou dando aqui é uma análise que a gente faz fora de um momento de pandemia. Como que fica tudo isso na pandemia? A gente sabe o que é preciso. É preciso ou não avaliar, né? Se a gente vai buscar a justiça fiscal através da progressividade, ou se isso não vai incrementar os níveis de injustiça fiscal, porque a justiça, na verdade, tem um conceito duplo, um conceito geral, isso é doutrina aristotélica. Tem um conceito geral e um conceito individual. O conceito geral se guia de acordo com a moral média da sociedade. Então, há uma média, há uma ideia média do que é justo para todo mundo dentro de uma determinada sociedade. Por outro lado, nós temos uma justiça individual. O que eu acho justo? Esse sistema tributário ao qual eu estou submetida, eu não acho justo, mas eu acho. Mas eu não acho. Enfim, tem essa variação. Então, justiça é um conceito super filosófico e indeterminado. Por isso que eu tenho há anos buscado, e sem sucesso, chegar assim, o que é justo para o Brasil. É a mesma coisa que é justo para a Itália, para a Espanha, onde a progressividade do sistema é integral. Isso vai trazer, no momento em que o sistema for integralmente progressivo, ele vai ser mais oneroso, vai ser mais complexo. Nós vamos sentir essa justiça individual, que ele é justo?
Nós vamos achar que aquilo é mais injusto ainda, porque nós não temos retorno do Estado nos serviços essenciais e com qualidade, né? Então, por isso que eu passei a pensar, falei, bom, de repente não é o caso, para ser justo para o Brasil, não é caso de proporcionalidade, não é caso de progressividade, e sim de proporcionalidade observado o mínimo existencial, né? Então, isso são todas reflexões. Agora, essas reflexões, na hora que surgiu a pandemia, elas se relativizaram, porque assim, é um momento que você não consegue pensar da mesma forma sobre um sistema progressivo ou não, eliminar incentivos ou incrementar os incentivos. Então, é um momento em que a tributação tem que ser vista sob um viés humanitário, né? E aí é aí que a gente começa a analisar as políticas que foram adotadas pelo governo até agora, nesse momento de pandemia, que deu efetivamente moratória para FGTS, Simples Nacional, contribuições previdenciárias, PIS, COFINS, contribuição sobre a folha, obrigações acessórias, suspensão de prazos administrativos de julgamento, a PGFN suspendeu atos de cobrança e de transação. Protesto, aí teve redução de tributos relacionados às questões da pandemia, como contribuições ao Sistema S, IPI, Imposto de Renda, IOF, sobre crédito para questões relacionadas a álcool gel, respiradores, etc. Fora as providências individuais, como pedidos de prorrogação de prazo, de tributos federais, estaduais, substituição de penhora por seguro-garantia, tudo isso está nesse contexto da pandemia. E aí a gente é surpreendido, nesse contexto pela pandemia, com o envio pelo governo ao Congresso de uma reforma tributária. Uma reforma tributária que unifica PIS e COFINS sob o argumento da simplificação e justiça fiscal. E já anuncia, paralelamente, várias outras coisas, que além dessa CBS, ainda pretende introduzir a tributação sobre dividendos, eliminar os incentivos, os benefícios do imposto de renda, como as desonerações relativas à saúde e à educação, introduzir uma nova CPMF, imposto sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório. Então, o que acontece? A gente tinha uma avaliação sobre justiça fiscal e, consequentemente, justiça social anteriormente à pandemia. E aí, como eu digo, agora o governo nos dá um outro subsídio, um outro substrato sobre o qual refletir, com todas essas providências já tomadas e com as que ele pretende tomar, e ainda com a análise fundamental que a gente tem que fazer, já que a gente está buscando justiça fiscal para chegar na justiça social, para diminuir as diferenças sociais, quais são as providências que o governo está tomando para mitigar essas diferenças sociais? Auxílio emergencial, programas de transferência de renda. E aí, o que a gente ouve nos últimos 2 dias na televisão é o seguinte, que ele ia apresentar ontem, mas não apresentou, o Renda Brasil, para substituir o programa de Bolsa Família, uma repaginada aí, do programa do Bolsa Família, que atingia 14 milhões de famílias, vai atingir 20 milhões no Renda Brasil. O que a gente ouve na televisão é que esse auxílio emergencial diminuiu muito os níveis de pobreza. Então, a gente vê que no Brasil, realmente, o sistema financeiro é fundamental, falando em direito financeiro, em orçamento, né? É fundamental, não é só o direito tributário que vai resolver isso, porque você deve conhecer o Carlos Renato, que é procurador do município de Londrina. Isso, ele foi meu aluno no mestrado, no doutorado, e aí a gente falou Grande sobre... colega. Não, ele é demais. Eu gosto muito dele.
Ele falou, professor, é o seguinte, essa história de progressividade, de tirar do mais rico, não esqueça que foi a primeira pessoa que colocou muito bem isso, para transferir para o mais pobre, quem disse que o dinheiro que sai da mão do mais rico vai chegar na mão do mais pobre? Então, realmente, o sistema... Ele falou isso num dia de aula, e lógico, daí nós estamos discutindo direito financeiro mais 2 horas, né, sobre todos os problemas que nos acometem nessa área também, que a gente tem. Então, a gente tem que pensar como um todo. Por isso que eu digo que a análise tem que ser interdisciplinar, né? Então, o que acontece? Por isso que às vezes eu fico me questionando se a progressividade seria a solução mesmo, né? Porque agora até está chegando, né? O dinheiro com esse auxílio emergencial, o presidente viu que ele ganhou voto com isso, ele quer manter pelo menos os R$ 300 para manter, não é porque ele é muito bonzinho, desculpa me manifestar aqui politicamente, mas mulher com esse bolsominion é que eu não sou. Sim, sim. Mas o fato é que ele viu que isso dá voto, né? Então, ele quer manter. Tudo bem, se der voto e tirar da pobreza, eu estou feliz. Se souber que tem 20 milhões a menos de pessoas dormindo bem, eu estou num frio desgraçado aqui em Curitiba, um cobertor em cima. E eu ontem só consegui dormir na hora que eu vi que tinham 14 equipes na rua pegando as pessoas em estado de vulnerabilidade para levar, porque senão a gente não consegue nem dormir. A gente quer fazer uma coisa e não exatamente. E isso reflete, né, Betina, em tudo, né? Não gira a economia, cada vez o Estado é mais demandado, saem recursos, que são recursos de todos, porque é necessário atender essa demanda. Então, quanto maior a pobreza, pior é para todos, né? A sociedade em geral é atingida, né? Tem um mínimo, independente do partido, porque eu sou muito apartidário, eu realmente sou. Eu trabalhei uma experiência de 10 anos na Assembleia Legislativa, como funcionária, quando eu vim para Curitiba, que não era fantasma, que trabalhava dia e noite, noite e dia. E aí eu ficava muito assustada de ver como que os deputados mudavam de um partido de direita para um de esquerda, da noite para o dia. Eu falava, mas meu Deus, esse povo não tem ideologia? Então eu fiquei muito descrente dessa coisa de partido. Eu normalmente voto, eu olho para a pessoa, se eu confio na pessoa, é nela que eu voto. E por que eu estou falando disso? Eu sei que é um pouco de política, mas não dá para estudar direito tributário sem ter essa visão política da situação e do ideológico. Então, assim, o que eu quero... Porque todo o sistema, ele vai ser um sistema que vai refletir nisso, né? Exatamente. O que eu quero? Eu quero desonerar ou eu quero onerar? Porque essa é a primeira pergunta que se faz quando alguém ocupa pela primeira vez um cargo político, seja em nível municipal, estadual ou federal, né? Então, assim, como eu falei, esses vereadores querem desonerar, né? Vamos privatizar o lixo, vamos tirar, dá para diminuir o IPTU. Eu falei, pelo amor de Deus, não mexe IPTU, eu tenho uma bronca de mexer em IPTU, porque para mim isso é um negócio denúncia. Vai querer encher a paciência com o ISS, entendeu? Fica fazendo política com o IPTU. Falei, pô, IPTU vocês têm que cobrar. O que vocês têm que cobrar, vocês cobrem. Só não inventem coisa nova. Né? E é estável, né? É o imposto mais estável, eu acho, né? O IPTU, por excelência. Com a coisa de IPTU, eu surtei. Acho que eles acharam meio estranho. Falei, para com o negócio de IPTU. O IPTU está ótimo, em dia, corrigido. Se vocês não sabem o que tem por aí, vá fora do Brasil. Exatamente. Briga para atualizar IPTU. Então, enfim, de fato, tem que se definir o que quer. Eu estou achando que esse governo não está... assim, eu confiei muito no nosso ministro da Economia, olha, está me fugindo o nome dele agora. Guedes. O Guedes. Eu me lembro que eu vi uma entrevista dele na CBN, quando eles estavam fazendo a campanha, e eu gostei muito, porque ele falou muito desse flat tax,
de proporcionalidade, e falou de se manter as desonerações sobre o que é essencial para a dignidade da pessoa humana. E agora ele vem falando que quer tirar a isenção das desonerações de saúde e educação. Então, essas mudanças nos pegam de calças curtas, né? Porque aí a gente fica sem saber o que pensar. Até eu vou te colocar aqui uma questão que o Dr. Marrone colocou aqui. Justiça fiscal é só uma questão de tributos ou também envolve responsabilidade do gestor público em relação aos gastos públicos? Porque tem muito a ver com essa questão que a gente está falando, né? A eficiência e da onde a gente vai tirar e como é que o gestor público tem que se colocar nessa situação para garantir também que tenha recursos e garantir uma justiça fiscal adequada, não é? Para que se tenha também esse retorno. E eu, né, aqui antecipando, eu penso que não tem como descolar a eficiência de uma gestão fiscal disso tudo, né, com responsabilidade, né? Porque o gestor, no momento que ele vai aplicar políticas, no momento que ele vai decidir o que vai ser aplicado, porque quem decide qual é a política a ser implementada é o gestor, né? Ele tem que ter essa responsabilidade com o gerenciamento da dívida ativa, com o gerenciamento desse estoque, com a justiça fiscal que tem que ser aplicada em cada local, né? Então, essa pergunta do Marrone, ela vem justamente ao encontro de tudo isso que tu está falando, né? E a doutora Sulamita também está aqui assistindo, te mandou um abraço e agradeceu pela tua presença, nossa presidente. Obrigada pelo convite, obrigada pela pergunta. Eu vou procurar ser breve, porque nós temos essas a gente já está aqui, já está quase chegando nos 5 minutos finais. Então, eu acho muito importante essa pergunta, Doutor Pedro Alfonsin, presidente da Caixa de Assistência, está assistindo também, manda um abraço. Eu vi que a Andréa Dueck, que é queridíssima auditora da Receita Federal, também entrou. Andréa, um beijão. Está aqui. Então, o que eu acho, assim, até em termos para arrematar um pouco o raciocínio, é o seguinte: a gente, nesses últimos dias, tem ouvido isso. A história do Receita Brasil, do Renda Brasil, de manter o auxílio emergencial, e o problema que vai ser tem que ter dinheiro para isso. Dinheiro não nasce num pé atrás da casa da gente, né? Então, quem tem que financiar isso realmente os tributos, mas esses tributos já são arrecadados. Eu estou possessa com essa alíquota de 12% do CBS, mas possessa, principalmente para os prestadores, não só porque eu sou prestadora de serviço, realmente não estou pensando no meu umbigo, mas o setor é o mais forte do Brasil. E é o que está sendo mais prejudicado agora com a pandemia, né, Betina? Exatamente, é o que vai ter que repassar para o preço. E se tiver que repassar para o preço e não tiver quem compre, aí vai continuar fechando o mesmo depósito depois da pandemia, né? Então, eu acho um exagero. O Fernando Scaff, meu amigo, eu não sei se eu já falei isso aqui agora, não falei. Não. Ele uma fase muito apropriada. Não se deve ir ao supermercado com fome. No momento, nós estamos indo para a reforma tributária com fome. E sem considerar todas as alterações que essa pandemia trouxe, que vão ficar para sempre, né? Pois é, exatamente. Então, o que acontece? A gente está indo para uma reforma tributária com muita despesa. E aí o Guedes está querendo arrumar dinheiro nos tributos para fazer frente a essa Renda Brasil e tudo. E a reforma administrativa? É isso que eu digo da pergunta que foi feita. Dá para enxugar o tamanho do Estado, não precisa aumentar a carga tributária para 12% no PIS e COFINS, passar de 3 e tanto, 9 e tanto, para 12%. E ainda deixar lá os bancos com 5,8%. Que justiça fiscal é essa? Nesse momento de pandemia. Por que banco? O banco não tem crédito para compensar serviço público também não. Serviço público. Eu estava falando sobre taxa de serviço. Os serviços também não têm o que compensar, né? Então, realmente, acho que a pergunta é muito apropriada
E, de fato, nós temos que pensar numa reforma administrativa para poder manter esses subsídios. Porque, olha, quando o Lula foi eleito, lá pela primeira vez, que eu não queria, eu estava brava, não sei o que lá, aí meu marido falou para mim, esse negócio de Bolsa Família, não sei o que, não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. E eu era papagaio dele e falava isso como ele. Depois de estudar, pós-doutorado, ele falei, é o seguinte, você fica com essa papagaiada aí de dar bolsa, eu não concordo com isso, eu acho que tem que dar o peixe e ensinar a pescar. O que eles anunciaram ontem? Que eles vão dar o peixe, mas que o ensino, por exemplo, o ensino vai ter um corte de 70% no Brasil. Então, não vai ensinar a pescar? Aí vai ficar dando peixe até quando? Uhum. A gente não resolve, né? Não se resolvem, os problemas não se resolvem. Né? Então, todas essas discussões estão interligadas. Por isso que eu digo que quando a gente vai analisar justiça fiscal e justiça social, a gente tem que fazer essa análise macro. Né? O que está acontecendo em termos orçamentários, em termos de responsabilidade administrativa, responsabilidade gerencial, né? Porque tudo é um problema gerencial. A gente vê como ganham espaço hoje os gestores que foram da esfera privada, em São Paulo, por exemplo, o próprio Trump lá, que tem experiência gerencial, está me parecendo que vai dar um baile no outro lá, enfim. Então, realmente é uma questão gerencial e não dá para fazer uma coisa, não dá só para dar o peixe. Para dar o peixe, nós vamos ter que ter dinheiro, e para ter dinheiro, nós precisamos da reforma administrativa, e não de aumentar a carga tributária. E acho que discutir seriamente, né, o que a gente quer de Estado, né, o que a gente quer para o Estado, né, brasileiro, para que dê conta de tudo isso, né, e de uma forma também que a gente mantenha essa atuação efetiva e eficaz, né, porque não se suporta mais esse tipo de ineficiência também, né, Bettina? A gente está ali já se aproximando para o final. Eu vou te pedir para fazer as tuas considerações finais, então, para a gente poder depois salvar a live, e aí eu encerro, porque senão a gente vai cair, a gente não vai cair aqui. É verdade, já tenho experiência. Olha, eu vou te falar que acho bom esse pelo Instagram, porque senão algumas lives não se eternizam. Não acabam. Ah, bom, quer falar mais, advogado, você quer sempre falar mais. Mas eu ficaria 2 horas, 3 horas aqui falando contigo, pode ter certeza. Muito bom mesmo, está muito bom. Eu acabei de receber aqui no meu celular, Renda Brasil suspenso, uma notificação que baixou aqui. Então, você veja que não tem dinheiro, vamos dar uma suspendida nisso, que não é bom, né? Eu realmente fiquei muito animada com os resultados de diminuição da pobreza e das pessoas estarem mais confortáveis e terem dinheiro para pagar suas coisas e suas contas. Eu espero que nós tenhamos, na nossa condição de operadores do direito tributário, possibilidade de ter ajudado com algumas observações, que alguém ouça isso, que alguém reflita sobre isso. Agradeço imensamente o convite, a oportunidade. É sempre bom estar com vocês, ter um sorriso maravilhoso, ilumina o dia da gente. O Iargues também, que já me prestou uma homenagem lindíssima o ano passado. Eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com o Iargues. E cumprimentar vocês por toda essa atividade que vocês têm empreendido aí na pandemia. Nós que agradecemos, eu quero te agradecer, que foi maravilhosa a live, os colegas estão aqui, que fazem parte do grupo de estudos tributários, Graziella, Marrone, Alice, todos os colegas estão assistindo, a Mari, e te agradecer por estar conosco, então, neste momento. As lives do IAGS ficam gravadas e ficam disponíveis no YouTube do nosso Instituto. O Instituto está de parabéns aqui em nome da doutora Sulamita. Quero te agradecer a Terezinha pelo nosso suporte, a nossa jornalista. E Bettina, muito obrigada. Foi um excelente bate-papo, realmente. Nós ficaríamos horas aqui. A homenagem do nosso IAGS foi justíssima à tua pessoa, porque tu nos inspira. E essa inspiração certamente vai ficar aqui disponível para vários advogados pelo nosso Instituto. Então, muito obrigada e até a próxima. Uma boa semana para ti. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.